Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de setembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra há 2000 anos. Nós estamos no capítulo 7, intitulado As Pregações do Tiberíades. Vamos iniciar solicitando da espiritualidade amiga, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e amigo, a permissão para iniciarmos mais uma vez o estudo desta obra há 2000 anos. Que nós possamos, divino amigo, hoje, no Lago do Tiberíades, sentir a pulsação, a batida do coração da nossa querida Lívia, ao te ver e a ouvir tua voz. Que todos nós possamos ser transportados para o lago e sentir as vibrações daqueles dias grandiosos. Obrigada, divino amigo, por aqui estarmos e que nós possamos fazer essa viagem contigo. Graça te damos, Senhor. Nós vimos o sumiço de Marcos, misterioso e dolorido para toda a família. Públio Lentulus ser envenenado pelo Sulpício Tarquínios, quanto aos atos escusos que ele acha que foi Lívia. Então, o clima na casa dos Lentulus está um clima muito pesado. Lívia está sofrendo muito. Públio começa e ela não sabe o porquê. Públio começa a não falar com ela, a evitá-la, a não trocar palavras com ela. E ela vai ficando cada vez mais sozinha, entristecida, porque ela perdeu o filho, né? Um filho. E o marido, né? E agora o marido também, que ela não sabe o que está acontecendo. Ela até acredita que toda essa mudança no comportamento do esposo, esse isolar-se, porque ele está se isolando, é por conta do desaparecimento do filho, né? E aí a Ana, a serva, que é amiga dela, a Ana, que é cristã, a convida para ir ouvir e ver as pregações do mestre, e ela vai. Estamos nessa parte. E eu estava até assim pensando na posição de Sulpício. Ele realmente viu uma mulher com a roupa de Lívia, a qual ele reconheceu, entregando algo a alguém, que era também um romano. Então, e como estava escuro, e de repente no dia seguinte desaparece o menino, então ele não está mentindo. O sofrimento ele não está mentindo, ele não está inventando. Eu acho que talvez aí o pecado, vou usar esse termo, o erro do Sulpício foi a malícia. A malícia e aquele movimento de a pessoa já está muito mal, porque o senador está em pedaços. O filho, o homem dele, sumiu. E você ainda consegue chegar e jogar mais veneno em cima de uma pessoa que já está no chão. Então, até para nós contarmos algo, nós temos que saber se o interlocutor tem condições emocionais e morais de saber. Se não, é preferível que a gente fique calado. Então, ele não teve absolutamente nenhum. O Sulpício teve aquela posição, é aquela pessoa que adora contar uma desgraça. Tem pessoas que têm uma alegria em levar para o outro e tirar a felicidade do outro. É como se assim, eu não sou feliz, eu adoro ver a desgraça e poder contar, que é para que o outro também fique infeliz. Então, às vezes, nós temos esses corações adoecidos que fazem esse movimento. Tem prazer em contar a desgraça, em mostrar a desgraça, para que a felicidade do outro se acabe. Um misto de inveja e de outros sentimentos deploráveis, né? Então, vamos ver a continuidade
dessa escolha que a Ana fez. Ela não ficou se lamentando o silêncio do esposo. Ela decidiu procurar o amor da nossa vida. Ouvir Jesus. Ouvir o Evangelho. E ela teve a ideia, sim, de pedir permissão do esposo. Ela não ia sair às escondidas. Mas, infelizmente, o esposo fugiu. E ela não teve como falar com ele. Imagina, gente, é um palácio. Não é uma casa de 40 metros quadrados. É um palácio. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam. E quantos lhe notavam um delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu. Presumiam na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos beijos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas pastagens de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo, o pão, e, como num suave milagre, a escassa provisão foi repartida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Então, quando nós estudamos no Evangelho a multiplicação do pão, em verdade aqui Jesus abençoa o pão e eles vão dando pedaços. A gente estuda isso em O Livro dos Médiuns e tem também na Revista Espírita, quando a gente vai estudar sobre as materializações, os efeitos, né? Nós estudamos que os espíritos podem, inclusive, lembram disso? Manipular o fluido, criar
determinadas substâncias. Ele até disse assim, olha, não se preocupe os farmacêuticos. Lembra disso? Na Revista Espírita. Então, o que o nosso Senhor Jesus... Então, aqui o que o nosso Senhor Jesus fez, nesse processo de magnetizar o pão, cada pessoa que comeu um pedacinho daquele pão teve a sensação de saciedade. Então, não é que eram 10 pães e viraram 400 pães. E ele fala aqui em centenas de pessoas. Centenas de pessoas estavam ali no Lago do Tiberíades. E você vê que eram pessoas, ao finalzinho da tarde, já quase à noite, não tinham tomado o lanche da tarde para chegar lá, né? Estava indo para a noite, e as pessoas com fome, e aí esse movimento de auxílio em relação ao outro. É muito difícil. Eu me recordo quando nos convidaram, que a gente foi convidada pela Espiritualidade Amiga a fazer um trabalho de evangelização infantil num bairro bem distante aqui em Manaus, na Colônia Antônio Aleixo, e a gente chegava a fazer a evangelização e o lanche era no final. E na época, uma determinada padaria aqui em Manaus doava os pães, os pães dormidos, que chama, adormecidos, como é que diz? Dormidos, os pães dormidos. Então era um pão meio durinho. E que a gente entregava aquele pão no finalzinho para eles levarem para casa. Então nós começamos a perceber que nós chegávamos para evangelizar muito cedo, mas aquelas crianças estavam tudo de olho no pão. Então elas estavam com fome. Aí o que eu fiz? Já comecei a cortar o pão e servir aquele pão de um dia anterior para eles. E na semana seguinte eu já levei um Nescau, um suquinho, alguma coisa para comer com pão. E aí uma manteiguinha, um queijozinho. E a pessoa que estava doando pão, eu falei, ele disse assim, mas você não está dando pão para elas levarem para casa? Eu digo, não, eles estão comendo todos dentro da sala. Eles chegam com muita fome. Aí ele olhou para mim e disse assim, então vamos fazer o seguinte, você deixa o pão dormido para eles levarem para casa e eu vou dar o pão fresco para eles tomarem o café da manhã. E passou a dar o pão fresco para todas as crianças, eram quase 80, 90 crianças, somando todos os grupos, né? Então é aquela sensibilidade de nós olharmos para as pessoas e ver que com fome é difícil concentrar, é difícil ouvir e que a fome realmente dói. A gente que tem um alimento em casa, a gente não tem noção. Olha, hoje uma amiga fez uma transferência, né? Eu mandei para a Luciana. Luciana, olha, transferência para ajudar lá a instituição. Aí ela mandou a foto. Ele mandou a foto da freezer. Só tinha tomate congelado. Aí eu disse, agora vai ter carne, vai ter frango e arroz. Né? Então é assim que Jesus vai usando, mas que nós temos que estar atentos. Então fome dói, fome não dá para esperar. E você vê aqui esse trabalho do nosso Senhor Jesus, eles trouxeram pão, alguém comprou esse pão, Jesus multiplicou. Então houve o esforço de alguém, houve o dinheiro de alguém, Jesus multiplicou. E eu estou com isso na cabeça, porque na sexta-feira, eu devo ter comentado no estudo de sexta, aquela chuva torrencial, eu ali dirigindo, e me reportei quando Jesus estava com Pedro na barca e alguns outros, e começou aquele temporal muito forte. E Pedro acordou Jesus. Então eu estava ali refletindo nessa passagem, que Pedro acordou e disse, Senhor, acorda, nós vamos perecer. E aí o amigo espiritual muito lúcido disse assim, minha filha, ele acordou Jesus para que Jesus também pulasse no rio, porque eles iriam nadar, o barco ia afundar. A intenção dele foi só acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo, para Jesus não cair no barco, não afundar, para salvar Jesus. Mestre, tu não pode ficar aqui. Mestre, tu não pode ficar aqui, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E para surpresa dele, Jesus levantou os braços, acalmou a tempestade, parou os ventos. E Pedro ficou assustado. Meu Deus, que homem é esse? Então olha que lição. Quando a gente acorda o Cristo em nós não temos a dimensão do poder do Cristo na nossa vida, da ação de Jesus em nossa vida, né? Que tempestades podemos enfrentar. E que tempestade com Ele podemos. E às vezes até para. Então,
eu fiquei assim, eu digo, é verdade. A intenção de Pedro era salvar Jesus. Jesus salvou a todos, como ele sempre faz, né? Então aqui nesse momento a gente vê aí a cena da multiplicação do pão. Então a gente também vai reportar ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Chico levava o evangelho e a sopa. Naquele dia não teve doação. E o Dr. Bezerra pediu que ele pegasse umas bilhas de água, umas panelas, colocasse água e que o doutor iria magnetizar e que ele levasse a água para distribuir. Ele fez o evangelho para aquele grupo que morava embaixo da ponte e ele disse: gente, hoje nós não temos sopa, mas nós temos água para oferecer. E algumas pessoas se revoltaram, estavam com fome. E Chico começou a chorar. E aí chega um caminhão e pergunta: quem é Chico Xavier? Ele disse: pronto, vão me prender. Ele disse: sou eu. Disse: vem cá, tem uma encomenda para o Senhor. Quando ele olhou, era um caminhão cheio de comidas, né? Comidas, arroz, feijão, essas coisas. Aí ele só fez dizer: gente, a comida chegou. E ele distribuiu ali. Então, faça a sua parte e o Cristo faz a dele. A nossa parte, às vezes, é só acordar Jesus. A dele é acalmar a tempestade. É muito maior. Então, vamos lá. Lívia recebeu igualmente a sua parte. Ela comeu o pão. E ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente. Imagina, um pão magnetizado por Jesus. Agora eu te faço uma pergunta. Se antes da nossa refeição doméstica, em família, a gente pudesse elevar o pensamento e dizer: Senhor, abençoa o nosso alimento. Quem de nós fazemos isso? Né? Senhor, abençoa o nosso alimento. Porque Ele pode fazer isso. É só a gente ofertar o pão. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo. Porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até às lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Então ela não precisou nem ir lá: Jesus, eu estou com um problema assim. Ele a atendeu naquele pedaço de pão. Então, os animais irracionais, eles se preocupam em saciar a fome dele. E ele come muito rápido, porque ele quer aliviar aquela fome. Mas nós não somos mais animais irracionais. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência no corpo físico. Então não devemos nos comportar como seres irracionais. Que fica a lição da gente elevar o nosso pensamento aonde nós estivermos. E agradecer a Deus e pedir que Jesus abençoe o alimento que iremos nos alimentar, né? Comer. Vamos ver aqui. O velho Simeão quis também, e vale ressaltar, gente, que as mulheres de vida dissoluta e criminosas, elas eram excluídas. Excluídas. Tinham vergonha. Mudou hoje. Então eram pessoas à parte da sociedade. Ali não. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou automaticamente. E em poucos minutos achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com seu generoso e profundo sorriso. Senhor,
exclamou respeitosamente o ancião de Samaria. Que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, Replicou-lhe Jesus carinhosamente. que muitos virão do ocidente e do oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. A pergunta dele, do Simeão, da Samaria, era o que ele deveria fazer para entrar um dia no vosso reino. Porque Jesus falava de um reino que ele vinha implantar na terra. E ele falou que esse reino era dentro de cada humano, dentro de cada um de nós. E aí ele pergunta como? E Jesus responde: em verdade vos digo. Falou Jesus carinhosamente que muitos virão do ocidente e do oriente procurando as portas do céu. Muitos. Mas somente encontrarão o que se perdeu. O que diz o livro dos Espíritos? Se a lei de Deus está gravada em nossa consciência, por que Deus envia os profetas? Para lembrar o que vocês esqueceram. Então nós nos afastamos do coração de Deus. Nós somos os filhos rebeldes. Que optamos em seguir o modelo que criamos. Procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus. Entrega total a Deus, fidelidade total a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas da terra. É aquele ponto que a gente ora e diz assim: por mais que não seja o que eu desejo, Senhor, e por mais que eu venha sofrer, seja feita a tua vontade. É a história de Abraão, quando Deus pede para que ele leve seu filho Isaque para sacrificar. E ele vai até o final. Amarra o filho. E quando ele vai sacrificar, a misericórdia divina intercede e manda o cordeiro. Então, olha o grau de fidelidade de Abraão. E nós? Então, esse amar a Deus é entrega total. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja o que for, Senhor, eu só te peço uma coisa: me dê força para ser digno e carregar a cruz que eu mereço. Que somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmo. Ele está novamente falando do que todos os judeus sabiam. Amar a Deus sobre todas as coisas, que eram os 2 mandamentos judaicos. Estudavam o decálogo, os 10 mandamentos, sabiam. Ao decorrer do tempo foi multiplicando, eram 600 e poucas regras de bom proceder. E depois eles se reuniram e reduziram em 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus novamente aqui afirma, é esse. E espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Para quem ele está dando esse recado? E ele está falando com quem? Ele está falando com Simeão e Lívia. E ele está dando recado para quem? Para Lívia. Para os dois. Ele também vai morrer de forma horrenda, né? Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande... Foram aqui chamados. Foram aqui chamados. Olha que coisa interessante. Então, ninguém está lá por um acaso. Isso quer dizer, nós não estamos aqui por um acaso. Por que nós? Por que eu aqui? Por que o Augusto aqui ao meu lado? Por que você, Mita, Carla, Mônica? Nós fomos chamados. Nós poderíamos estar em casa assistindo TV. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Porque alguém não te convidou para vir aqui? Quem foi que te convidou aí à instituição espírita? Quem foi que te convidou? Quem foi que te convidou? Quem foi que te convidou? A pessoa que te convidou foi o instrumento do Cristo. Por isso o convite. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Foram chamados e foram escolhidos. Então, quando o sacrifício bate em nossa porta, quando a dor bate em nossa porta, somos os escolhidos. E é só por uma hora. Às vezes é só alguns minutos, porque a gente já viveu às vezes 60, 70 anos, chega a dor. São só os minutos finais de uma encarnação. Esses me encontrarão, então, serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra. Quando você que cozinha, o sal é pouco ou é muito? Pouco. Pouco sal tempera um panelão. Por isso é que o cristão é chamado de sal, porque são poucos. Mas ele consegue movimentar uma multidão. Da terra, por isso que é da terra. Com T maiúsculo. Exatamente, da terra, do planeta. Renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. De um novo dia, porque está saindo da escuridão e entrando ali no amanhecer. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas. Tudo faria eu, por ser um dos vossos escolhidos. Jesus, porém, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura. Gente, imagina Jesus te fitando fixamente, sem olhar para o lado. As pernas iam bater uma na outra. Acho que, ai, Senhor, assim eu choro. Tu já pensou? Ai, meu Deus. Aventurou o ancião com os olhos cheios de lágrimas. Jesus, porém, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura. Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno.
E a Lívia ouvindo tudo isso ali ao lado. Aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. E o mais interessante que a gente para aqui, os cristãos, eles davam a vida. E assim, davam a vida, não era uma morte rapidinha, não. Iam para a prisão, ficavam presos, fome, maus tratos, deitavam ali naquela laje fria, imunda, com rato, tudo que tu possas imaginar. Humilhações. Terminou tudo? Terminou? Agora vamos lá, vai ser para o porte, atado e queimado vivo, ser solto para ser comido pelas feras. Nós vamos ver no livro Paulo Estevão alguns que eram mergulhados em azeite quente. Aí a gente para pensar: ô Senhor, o que é hoje um sacrifício para um cristão? Qual é o sacrifício que Ele nos pede? Qual é, Senhor? É isso. Sacrificar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os prazeres que tem nos matado ao longo dos milênios. E não tenhas pressa. Vai em paz, com o coração tranquilo. E não tenhas pressa. Porque só Jesus sabe o momento certo. E quando vem, Ele tem certeza que a gente tem condições de tirar um 10. Se não tiramos, é por acomodação nossa. E estendendo o raio de luz dos seus olhos, até a figura de Lívia, que ele devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Vocês estão vendo como Jesus conhece o nosso coração? Ele afirma aqui, ele diz assim: alegra-te. Quanto a ti, tu está aqui me ouvindo? Quanto a ti, alegra-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e os meus ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Diferente do mundo. Totalmente. E ela estava em silêncio. Tu tá magoadinha, mas fica bem. Fica bem. Alegre. Tuas palavras, e fica claro que Jesus sabe quando a gente está só dissimulando. Por isso que ele sabia de Judas. Ele obviamente ele sabia do amor de Judas por ele. Ele sabia, mas ele sabia que Judas tinha uma fraqueza enorme. Judas idolatrava o poder. Ele sabia que Pedro o amava, mas ele sabia que Pedro tinha medo. E o medo é a ausência da fé. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, espíritos perversos estão aproveitando o medo que assola a humanidade terrena para enlouquecer as mentes. E vai deixar marcas profundas, muito mais do que as sequelas pulmonares de uma Covid. Vigiemos o nosso pensamento. Então, olha aqui. Jesus conhece. Para sempre, Lívia.
vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Vai e não descreias. Nunca se sinta desamparada. Nunca se sinta sozinha. Nunca se sinta esquecida. Deus nos ama profundamente. Não existe absolutamente ninguém que esteja esquecido. Pode até estar esquecido pelos terrícolas, mas não por Deus. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhe apreender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Olha quem procurava Jesus. Porque dinheiro, poder, saúde e beleza física me faz sentir um próprio Deus. Me faz empinar o nariz e achar que eu sou a pessoa mais bela do mundo, mais importante do mundo, mais feliz do mundo. Religião é coisa pra gente tolo. Quando a beleza acaba, quando o poder muda de mãos, e quando o dinheiro, o poder e a beleza física acabam, porque tudo é transitório, aí ele vai tentar correr atrás do que ele não soube aproveitar no momento exato. Então, Jesus fala com quem o procura. Era a noite quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, que vem de sol, né? Solar. Confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Meus irmãos, quantos de nós saímos de um estudo ou de uma boa palestra, de um evangelho, e a gente sai tão leve, tão planificado, como ele diz aqui, ó, profunda sensação de alívio e conforto. Todo aquele que se sente bem fadigado, né? O que a gente diz, né? Me procura, é Jesus, eu vos aliviarei. E a gente sai, é Jesus. Ou você acha que Jesus ficou preso há 2000 anos atrás, lá no Lago de Genezaré, e que ele decidiu dar um sumiço e não olha mais por nós? O Lago de Genezaré é aqui agora. É aí na sua casa, se você está ouvindo pelo canal. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregados mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração. Por quê? Com serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto
lhe parecia haver atingido o terreno até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Depois de fitá-la de alto a baixo com o seu olhar duro e inquiridor, imagina, de alto a baixo, ponta a ponta, como se ele estivesse olhando para uma mulher imunda, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Lembrando que esse olhar do senador, de ponta a ponta, é porque Lívia estava vestido como uma galileia. Ela não estava com os trajes romanos. Então, carregando as neuroses que ele carrega, na cabeça dele ela está disfarçada. Disfarçada por quê? Escondendo o quê? Escondendo o quê? Então, vamos ver como será essa conversa agora. Lembra que ela tentou avisá-lo, mas ele só fugia dela. Depois de fitá-la de alto a baixo com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Então, o que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se da casa em hora tão impróprias para as mães de família? Públio, Respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre da minha presença, esquivando-te a minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago, e identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares, no momento, nesta província, a mais alta expressão política do império. Ele também não disfarçou? Ele não soube disfarçar quando ele foi procurar Jesus? Ele não foi finalzinho da tarde, fazer de conta que ninguém estava vendo? Mas ele não tirou. Eu sei que ele não tirou a roupa, mas ele também tentou se esconder. Sim. Ela aqui não foi lá, se vestiu de uma forma simples. E o propósito dela não era se esconder. O propósito dela era não, de certa forma, ser diferenciado. Não chamar atenção e ser diferenciado do grupo. Mas Jesus sabia com quem estava falando. Que é um movimento. Se nós vamos fazer um trabalho em bairros mais simples, que a gente tenha pelo menos o bom senso de ir de forma simples. Para que vai cheio de baracuteco? Cheio de tique-tique, perfume fortíssimo, uma roupa, um salto, não sei o que, um vestido. Até assusta as pessoas ficam olhando. Não, vai de tênis, sandália, bota uma bermuda, uma blusa de meia e vá lá. Ela estava mais preocupada com ele do que com ela mesma. Sim. Até foi o cargo preocupado. Sim, também, né? A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito errou procurando o Messias nesses trajes, porque, afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Mas Jesus Revidou Lívia corajosamente. deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré aqui em Cafarnaum. Continuou o senador asperamente. A cura de nossa filha?
como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? E ainda que esse homem, revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo esse mundo de parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o filhinho sadio e carinhoso, em cuja fonte colocava minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. Cala-te, Públio. Revidou ela, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza, a vaidade e o orgulho absurdos. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento da nossa alma com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. A senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse Públio com rispidez e austera severidade. Tal atitude de sua parte me faz pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso desse ano, porque as suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que se exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal, mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas demonstrações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo, que não a compreendia, e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário, no plano de suas resoluções. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Foi quando, então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito e a exclamar: jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina. Porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência, e acabarei também perdendo-me para sempre. Que, dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, ajoelhado, dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno, que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixo ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado um espírito novamente. Lá estava o mestre. Olha, na oração ela se sentiu lá no lago novamente. Lá estava o mestre em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Ela viu a imagem de Jesus olhando para o céu, orando. Ela foi lá com ele. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fúlgido do firmamento constelado e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura: Filha,
deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para gêmea da tua. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações brilham para o céu. O momento chegará em que te sentirás no acume das aflições, mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. Olha, gente, não esperes deste mundo, filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Nós sabemos, o Livro dos Espíritos fala que não existe alma gêmea. Mas vamos entender aqui sempre o conceito do Emmanuel quando ele fala no livro Consolador. Foram almas que nós conquistamos ao longo das nossas encarnações e afinaram-se tanto, e hoje ela se sente assim, totalmente ligada a ele. E ela diz assim, chora, mas chora as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou, porque o nosso Pai é o amor. Está lá os dois e ela chora a imperfeição desse amor. Não espere deste mundo mais que lágrimas e padecimentos. Mundo de provas e expiações. Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança, mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidade indefiníveis. Quebrara-se o quadro da sua recordação espiritual, como se feito de tenuíssimas filigranas. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou, com amor, no âmago do coração, as doces palavras do Messias. E, enquanto despia os trajes galileus a fim de retomar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consolada, parecia ainda ver o vulto sereno e amado do Senhor nas eminências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave que lhe embaciava os olhos úmidos de pranto. E assim nós finalizamos o capítulo 7 da obra Há 2000 anos. Vamos pedir para a nossa querida irmã Carla fazer a nossa prece de encerramento, já ficando aqui a minha eterna gratidão ao nosso médio Francisco Cândido Xavier, a esse nobre espírito Emmanuel, que pôde abrir o livro da sua vida para nos trazer essas grandes lições. Então, aonde eles estiverem, Senhor, Emmanuel, nosso Chico, que possam receber nesse momento a nossa vibração de gratidão pelo trabalho e pelo amor colocado nesta obra há 2000 anos. Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, novamente te agradecemos a oportunidade de tanto aprendizado, de tanto conhecimento. Graças te damos por podermos recorrer a ti, Jesus, nas horas difíceis, nas horas mais amargas, que a gente não se esqueça de ti, de te chamar, de te acordar na barca da nossa vida, para nos salvar, para acalmar a tempestade e prosseguir na luta. Amigos espirituais, encarnados e desencarnados aqui, que a paz de Cristo esteja com todos e que o amor e a misericórdia do Senhor nos acompanhe hoje e sempre.